Chega de espera. Chega de promessas que atravessam gerações. Chega de ouvir que o desenvolvimento está logo ali, enquanto a realidade insiste em ficar parada. Por 30 anos, Criciúma conviveu com uma pergunta que nunca foi respondida por completo. Uma pergunta que ecoou em reuniões, discursos, conversas de bar, planejamentos empresariais e sonhos de quem acreditava na cidade quando o Porto Seco vai, de fato, funcionar como deveria. Durante 3 décadas, esse projeto foi citado como essencial, estratégico, indispensável para a economia local. Ele aparecia como solução em documentos, como promessa em campanhas, como esperança em planos de crescimento. Mas na prática, permanecia incompleto, travado, distante do seu verdadeiro potencial. E isso não é apenas uma questão de obra pública. Não é apenas concreto, asfalto ou máquinas. É uma questão de tempo perdido, de oportunidades adiadas, de empregos que poderiam ter sido criados antes, de empresas que poderiam ter crescido aqui, mas foram obrigadas a procurar outros caminhos. Quando uma cidade espera demais, ela não apenas atrasa, ela carrega um peso coletivo, um sentimento silencioso de frustração que se acumula com o passar dos anos. Hoje, algo muda. Depois de 30 anos de espera, Criciúma toma uma decisão que marca um novo capítulo da sua história econômica. Uma decisão que não se apoia em discurso, mas em investimento, ação concreta e coragem política. Prepare-se, porque o que você vai descobrir agora é como um investimento específico, preciso e estratégico tem força para liberar o fluxo da economia de uma cidade inteira e resgatar um sonho que nunca deveria ter ficado parado por tanto tempo. Esse momento representa mais do que um anúncio. Representa o fim de um ciclo de incertezas e o início de uma fase em que decisões finalmente saem do papel. Para Criciúma, não é apenas um projeto que avança, é uma mudança de mentalidade sobre desenvolvimento, planejamento e compromisso com o futuro. Há 3 décadas, o Porto Seco de Criciúma nasceu como um sonho grande. Um projeto pensado para transformar a cidade em um polo logístico regional, capaz de conectar empresas, transporte rodoviário, ferrovia e desenvolvimento econômico. A ideia era clara: criar um espaço que organizasse a logística, facilitasse o escoamento de produtos, atraísse empresas e fortalecesse a economia local. No papel, tudo fazia sentido. Na teoria, o potencial era enorme. Criciúma tinha localização estratégica, tinha força industrial, tinha mão de obra, tinha vontade de crescer. Mas o tempo passou e o sonho ficou incompleto. Empresários acreditaram, investiram, planejaram sua expansão contando com uma estrutura que prometia eficiência logística, acesso facilitado e crescimento sustentável. Muitos apostaram na cidade com coragem, visão e confiança. Porém, ano após ano, o Porto Seco continuava sem cumprir sua função plena. E quando um projeto estratégico fica travado por tanto tempo, o impacto não é apenas econômico, ele se torna emocional, psicológico e coletivo. A cidade inteira sente. Criciúma cresceu em outros setores. A região se desenvolveu, o sul catarinense avançou, mas o Porto Seco, que deveria ser um dos motores desse crescimento, virou símbolo de algo que nunca se concluía. 30 anos de frustração não passam despercebidos. Eles moldam expectativas. Eles moldam decisões. Eles moldam a forma como a população enxerga o futuro. Esse histórico prolongado criou um sentimento de desconfiança em relação a grandes projetos. Cada adiamento reforçava a percepção de que o Porto Seco nunca sairia do papel por completo. Esse impacto invisível afetou investimentos futuros e reduziu o entusiasmo de quem dependia de uma estrutura logística eficiente. Mas qual era, afinal, o grande obstáculo? O problema não era falta de localização. Não era falta de espaço. Não era falta de interesse empresarial. O problema era a infraestrutura básica. A falta de pavimentação adequada dentro do Porto Seco criou um gargalo silencioso, porém extremamente prejudicial. Ruas inacabadas comprometiam o acesso. A circulação de caminhões era dificultada. A logística, que deveria ser o ponto forte do espaço, tornava-se um problema diário. Empresas que já estavam instaladas enfrentavam limitações constantes. Custos aumentavam. Operações ficavam mais lentas. O planejamento era sempre limitado, e empresas interessadas em se instalar desistiam ao perceber a realidade do local. Sem pavimentação, não há fluxo eficiente. Sem fluxo eficiente, não há competitividade. O desenvolvimento não acontece.
Essa situação gerou uma insatisfação legítima no setor produtivo, não por falta de vontade de investir, mas por ausência das condições mínimas para crescer com segurança e eficiência. Era como tentar correr com o freio puxado. E esse freio segurou Criciúma por anos, segurou empregos, segurou investimentos, segurou oportunidades. Ao longo do tempo, esse gargalo afastou projetos que poderiam ter gerado impacto imediato na economia local. Empresas buscaram outras cidades mais preparadas, enquanto Criciúma via seu potencial logístico ser desperdiçado por um problema relativamente simples, mas estruturalmente decisivo. Então, chega o momento da virada. A Prefeitura de Criciúma decide agir de forma objetiva. Sem adiamentos, uma ordem de serviço é assinada, autorizando a nova etapa de pavimentação que faltava para concluir o Porto Seco. Esse ato administrativo representa algo muito maior do que o início de uma obra. Ele representa o reconhecimento de uma dívida histórica com a cidade, com os empresários e com todos que acreditaram nesse projeto. Assinar essa ordem significa dizer, de forma clara e direta, agora o projeto será concluído. Agora o Porto Seco vai funcionar como foi planejado. Agora a cidade avança. Não se trata de mais uma obra isolada. Trata-se da etapa decisiva, aquela que transforma um espaço incompleto em um complexo logístico funcional, capaz de cumprir sua missão original. O que por décadas foi promessa, finalmente entra em execução real. Esse passo marca uma mudança clara na postura da gestão pública, que assume o compromisso de finalizar o que ficou inacabado. A decisão traz previsibilidade ao setor produtivo e sinaliza que o município está disposto a remover entraves históricos ao desenvolvimento. E agora chegamos ao coração dessa transformação. O segredo por trás dessa virada histórica atende por um nome simples e poderoso: investimento. São 7 milhões aplicados diretamente na conclusão do Porto Seco de Criciúma. Metade desse valor vem do governo do estado, a outra metade, do governo municipal. Essa divisão não é apenas financeira. Ela simboliza cooperação, alinhamento e compromisso conjunto com o desenvolvimento regional. Com esse investimento, serão pavimentadas 4 ruas e uma grande avenida. São exatamente essas vias que impediam o funcionamento pleno do Porto Seco. Segundo o prefeito Vaguinho Espíndola, essas obras vão destravar completa e definitivamente o Porto Seco. E o impacto disso é imediato e concreto. 52 terrenos estarão prontos para receber novas empresas. Pense no que isso representa. São 52 novas oportunidades de investimento. São dezenas de empresas que podem se instalar, são centenas de empregos diretos e indiretos. É mais arrecadação, é mais circulação de riqueza. É mais dinamismo econômico. Depois de 30 anos, o Porto Seco deixa de ser símbolo de espera e passa a ser símbolo de ação. Esse investimento não apenas conclui uma obra, ele restaura a confiança. Confiança de empresários, de trabalhadores e da população de que Criciúma é capaz de executar projetos estruturantes. É aqui que a emoção aparece, porque não se trata apenas de concreto e asfalto. Trata-se de resgatar um sonho coletivo. Essa retomada mostra que decisões bem coordenadas têm poder transformador. O impacto vai além dos números e alcança a autoestima da cidade, que volta a acreditar na sua capacidade de planejar, executar e colher resultados reais de políticas públicas estruturantes. Esse momento pede gratidão. Gratidão aos empresários que permaneceram acreditando mesmo quando o cenário era incerto. Gratidão aos trabalhadores que nunca desistiram de ver esse espaço crescer. Gratidão a quem compreendeu que desenvolvimento exige persistência, paciência e coragem. E gratidão à gestão pública que assumiu a responsabilidade de concluir o que ficou inacabado por décadas. Governar também é ter coragem de enfrentar pendências históricas e tomar decisões que mudam o rumo de uma cidade. Esse investimento honra o passado, resolve o presente e projeta o futuro. Reconhecer esse esforço coletivo é fundamental para fortalecer a confiança entre poder público, iniciativa privada e sociedade. Quando todos caminham na mesma direção, projetos saem do papel e se transformam em resultados concretos para toda a população. O Porto Seco de Criciúma entra, finalmente, na sua fase final. Depois de 30 anos, a cidade não fala mais em promessa. Fala em realidade. O investimento de 7 milhões representa mais do que pavimentação. Representa movimento, confiança, empregos e desenvolvimento sustentável. Criciúma avança. Criciúma cresce. Criciúma destrava sua economia. E este é apenas o começo de um novo ciclo.
Esse avanço abre caminho para novas iniciativas estruturantes e reforça a importância de planejamento de longo prazo. A conclusão do Porto Seco não encerra uma história, mas inaugura uma nova fase de oportunidades para o município. Agora eu quero ouvir você. O que esse investimento representa para Criciúma, na sua opinião? Você acredita que o Porto Seco vai mudar o futuro econômico da cidade? Deixe seu comentário aqui embaixo. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas saibam o que está acontecendo, porque quando uma cidade avança, ninguém cresce sozinho. Sua participação fortalece o debate e ajuda a levar informação de qualidade a mais pessoas. Quanto mais gente entender a importância desse projeto, maior será o impacto positivo para o futuro de Criciúma e de toda a região.